Os gladiadores são alguns dos personagens mais marcantes da história de Roma. Homens que lutavam até a morte para entreter uma plateia sedenta por sangue que lotava as arenas espalhadas por todo o Império Romano. Mas afinal, quem eram esses homens? Por que lutavam e por que despertavam tanto interesse das multidões romanas? É sobre esses instigantes lutadores da antiguidade que vamos conhecer um pouco mais agora. Escravos capturados. Os gladiadores eram escravos normalmente capturados entre os prisioneiros de guerras, que eram treinados para lutar nas arenas do Império Romano. Esses escravos recebiam esse nome devido ao gládio, uma espada curta de 2 gumes utilizada por esses lutadores. Esses escravos, em geral, recebiam um melhor tratamento em relação aos demais escravos de Roma, porque recebiam uma boa alimentação, composta por uma dieta basicamente vegetariana. Afinal, eram escravos e a carne era muito cara na época. Bons cuidados com sua saúde, além de outros cuidados para garantir sua integridade física, também faziam parte do treinamento. Tudo isso porque os gladiadores eram escravos que proporcionavam muitos rendimentos aos seus senhores, empresários especializados em alugar esses lutadores para os espetáculos. Vale lembrar que, apesar de a maioria dos gladiadores serem homens, várias mulheres também entraram na arena para lutar até a morte. Dessa maneira, os gladiadores se tornaram figuras muito populares na Roma antiga. Alguns se tornaram verdadeiros heróis entre a população. Em muitos casos, se o gladiador conseguisse várias vitórias, a ele era concedida a liberdade, deixando assim sua condição de escravo, o que tornava os gladiadores uma categoria relativamente privilegiada entre os escravos, uma vez que, apesar de lutarem até a morte nas arenas, a eles as possibilidades de alforria eram substancialmente maiores que a maioria dos demais escravos. Os primeiros registros de lutas entre gladiadores são de 286 a.C. No entanto, foi no Império, dentro da política do pão e do circo, marcado pela distribuição de alimento e pela promoção de grandes espetáculos pelo governo imperial como forma de garantir o apoio da população, que as lutas envolvendo gladiadores ou gladiadores com animais atingiram seu apogeu. Arenas foram construídas por todo o Império, sendo o Coliseu a maior e mais famosa delas. Preparo dos lutadores. Nas duas casernas da Via Labicana, a Ludus Magnus e a Ludus Matutinis, os recrutas iniciavam um treinamento gradual sob a supervisão e a guia dos gladiadores anciãos, de valor comprovado. Treinavam geralmente contra um boneco plantado na terra, ou palos, aumentando aos poucos os obstáculos até chegar ao primus palos, que indicava a última fase do treinamento, quando o gladiador estava então pronto para ir à arena. Na véspera da luta, um grande banquete reunia os gladiadores, ao qual qualquer um podia assistir. Os estranhos circulavam entre os lutadores, analisando a olho técnico suas condições físicas para estabelecer em qual campeão apostar. Combate nos anfiteatros. No dia seguinte, desarmados, entravam em parada no anfiteatro e, atravessando a arena, paravam para homenagear o príncipe ou o imperador, dizendo: "Ave Imperador, os que vão morrer te saúdam." Depois, uma vez realizado o exame e a distribuição de armas, os combates podiam se iniciar. Segundo suas armas e vestimentas, os gladiadores combatiam em modos diferentes. Os duelos objetivavam mostrar mais ao povo romano o modo de combate e as armas daqueles que foram seus inimigos, mas, ao mesmo tempo, os organizadores dos espetáculos tinham total liberdade para dar mais fantasia aos jogos e torná-los mais interessantes. Os tipos de gladiadores. O gladiador reciário, vestido levemente de uma túnica curta ou tanga e um cinturão largo protetivo, não tinha outra arma para atacar, somente uma rede e um tridente, enquanto para se defender usava um bracelete de couro e metal que terminava com uma proteção metálica acima do ombro esquerdo. O reciário combatia fugindo do adversário, esperando o momento certo para arremessar a rede e, se conseguia, atingia-o com o tridente ou com um punhal curto. O gladiador mirmilão geralmente era o adversário do reciário, assim chamado em virtude do peixe do qual levava a efígie no elmo. O duelo, nesse caso, representava a luta de um pescador contra um peixe.
Os outros gladiadores eram os sanitas, armados com espada e escudo, os trácios, que combatiam com uma espécie de cimitarra e defendendo-se com um pequeno escudo redondo, os escedários, que lutavam em carros de guerra britânicos e eram lançados de carrosséis vertiginosos na arena, e os dinamarqueiros, que tinham 2 espadas. O prêmio dos gladiadores e as penas capitais. O prêmio era levado à arena em bandejas de prata e podia ser, além da palma, joias preciosas, moedas ou até mesmo arrudes, uma espada de madeira que simbolizava a liberdade, onde, a partir daquele momento, como homem livre, o gladiador podia viver de renda. Durante os jogos públicos eram executadas as penas capitais, que também eram verdadeiros espetáculos. Por algum tipo de pudor, ou talvez porque as execuções em si tinham bem pouco prestígio, essas eram feitas ao amanhecer, quando o anfiteatro ainda estava vazio, ou ao meio-dia, quando os espectadores saíam para almoçar. De manhã eram executadas as sentenças daqueles que os juízes haviam condenado ad bestias, suplício inventado por Augusto, quando este abandonara as panteras e leopardos esfomeados o ladrão célero. Os criminosos condenados eram empurrados para a arena sozinhos ou em grupos, e sobre eles eram lançados ursos, touros, leões e tigres. Ao meio-dia eram condenados os outros tipos de delinquentes em geral, que haviam sido condenados no anfiteatro. Com a decadência do Império Romano e o triunfo do cristianismo, que atribuiu a todos os homens de qualquer condição uma dignidade até então desconhecida ou contestada, esses tipos de pena foram abolidos no ano de 325 por Constantino, mas continuaram a ocorrer por mais de um século depois, de maneira clandestina. A abolição total desse tipo de espetáculo só ocorreu no século V da nossa era. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Vocês conheciam a história dos gladiadores? Deixem nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar aquele like caprichado e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam estar por dentro de um mundo dinâmico de curiosidades. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para estarem sempre por dentro das novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.